Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós estamos avançando para o capítulo 8 de Gênesis. Hoje o nosso tema é Noé faz um altar para Deus. E, como vocês sabem, a partir do capítulo 7 nós estamos fazendo as ministrações, as meditações do capítulo inteiro. Então nós não estamos mais lendo os capítulos. Apenas lemos um verso que é simbólico, que representa esse capítulo. Então o verso que eu vou ler aqui é o verso 20 e o verso 21, que diz assim: E construiu Noé um altar a Elohim, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E Adonai Elohim aspirou um odor que apazigua, e considerando-o, disse Adonai Elohim: Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa das obras humanas, porque a mente do homem se inclina ao mal desde a sua juventude. Não voltarei a cortar todo ser vivente como hei feito todos os dias da terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e primavera, não cessarão durante o dia e a noite. Que maravilha, não é? Nós vemos, esse capítulo é muito intenso, capítulo 8. Nós temos aqui 22 versículos que nós vamos pontuar alguns aspectos e compactar aqui a nossa ministração. Começando do verso 1 ao verso 4, nós percebemos que Deus finalizou o dilúvio da mesma maneira que começou. Nós vimos no capítulo 7 que o dilúvio começa de baixo para cima, Deus abre as comportas do abismo e as águas começam a verter, não é? E depois que ele abre a janela do céu. Então, na mesma maneira que ele começa, ele termina, porque ele termina, finaliza o período de dilúvio também. Primeiro ele fecha as comportas do abismo e depois ele fecha as janelas do céu. É interessante também que o período que ele encerra o dilúvio é também num dia 17. Ele começa no dia 17 e ele termina em um dia 17, no sétimo mês. Aí tem esses números simbólicos que nós já meditamos aí no último capítulo, o capítulo 7 que nós meditamos. O texto diz claramente que as águas foram se ocultando e voltaram. Aí existem duas vertentes de teorias sobre essas águas. Muita gente diz que essas águas são as águas dos polos que está ao redor do domo, né? Na verdade só tem um polo, mas do ponto de vista da Terra plana, mas essas águas são as águas congeladas de modo geral. E outras pessoas dizem que essas águas do dilúvio, elas voltaram, como diz no texto aqui, elas se ocultaram. A expressão tem a ver com voltar, se ocultar, para de onde elas vieram, do abismo, não é? Porque abaixo da terra existe o abismo e acima tem o domo. Então nós vemos aí que nesse período, no dia 17, as águas cessaram, não é? E cessaram de cair, de chover e de verter do abismo. E então Noé vem atracar no Monte Ararat, na região da Armênia, que é aquela área do país da Turquia, não é? Esse monte é simbólico até hoje. Muitos arqueólogos já concorreram para esse lugar e alegam que já encontraram realmente o perfil da arca. Tem algumas fotografias aéreas que é muito interessante, tanto quanto a dimensão, porque a Bíblia fala da dimensão da arca. E muitos arqueólogos, tanto chineses como americanos, de várias nações, japoneses, alegam que encontraram e já examinaram fragmentos. Enfim, existe toda uma história e um capítulo só sobre arqueologia, né, da arca. Interessante que a palavra arqueologia já é originária dessa expressão arca. Quando você fala sobre algo velho, você pode usar a expressão arcaico. Então, como é impactante essa história da arca, do dilúvio, e até hoje como impacta
a humanidade, né? E às vezes nós ouvimos falar de ditados ainda nos dias de hoje. Fulano fez uma tempestade num copo d'água, já trazendo essa ideia como a tempestade ainda, entre aspas, traumatiza o ser humano e marcou a vida da humanidade. Nós vamos ver adiante que vai aparecer a expressão janela nesse capítulo em dois contextos, e é muito, muito importante nós pontuarmos. Aparece a janela do céu em um contexto e aparece a janela da arca que Noé abre. Tudo ali na Bíblia comum é janela, mas no original são duas expressões hebraicas para janela e faz toda a diferença. Então a janela da arca é a palavra halom. Halom é a janela para a arca. Quando fala a janela do céu, não é mais a expressão halom, é a expressão arubot, que é a abertura em cima. Então aí tem uma conexão com a questão do domo. Lembra que no capítulo anterior nós falamos como se o dilúvio fizesse uma rachadura no domo, que tem um termo específico, um termo radical para ruptura ali no domo. Então aquela janela foi fechada, aquele arubot, janela do céu, halom, janela da arca. Então tudo na Bíblia como é janela, mas quando você vai conferir é diferente, e é tão importante que a gente possa pontuar esse aspecto, né? Depois nós vamos perceber que Noé, ele lança um corvo, e o corvo vai e vem, literalmente o texto fala, mas não tem uma expressão para o animal corvo. É como fosse um ser da noite. Eu não quero especular aqui, dizer que foi outro animal, mas o corvo, a expressão em si, corvo, está relacionada à noite, como uma ave noturna. Já a pomba, que Noé lança posteriormente, é a expressão realmente para a pomba, para esse pássaro, não é? É a expressão Raioná, daí vem o nome do profeta Jonas, que significa pomba. Raioná, a pomba, não é? Ioná é pomba. E essa figura linda do Espírito Santo. Você vai observar que todas as vezes na palavra de Deus, que Deus quer fazer um regênese, um novo começo, a pomba aparece, não é? O Espírito de Deus se manifesta, não é? Então, naquele regênese lá no começo, quando a terra ficou sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairou, um novo começo. Agora, depois do dilúvio, a pomba é presente, não é? Quando Deus vai dar uma oportunidade para Nínive, também manda Jonas, a figura da pomba, não é? Uma das filhas de Jó também significa Gemima, pomba, não é? Então, aquele recomeço de Jó. E no Novo Testamento, né, teve a primeira comissão, a proto-igreja, ali nos 12 apóstolos, e depois a igreja, depois que Jesus ascendeu aos céus, também veio o Espírito Santo. Quando Jesus foi começar o seu ministério, também veio a pomba, o segundo Adão. Então, sempre essa oportunidade, esse regênese, esse recomeço é marcado pela presença da pomba. Isso é lindo e é tremendo, a figura do Espírito Santo com esse poder inaugural, retomando uma nova dispensação, a glória da última casa, não é? Isso é lindo. Então, o texto diz que Noé liberou a pomba no primeiro momento, mas a pomba voltou porque não encontrou repouso. Só que Noé, que em hebraico é Noha significa repouso, descanso. Então, Noé liberou a pomba para encontrar outro Noha, outro descanso, outro repouso. E a pomba não encontra na primeira viagem. Então, nessa primeira viagem da pomba representa quando o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, vinha sobre os homens, mas não ficava, pousava, mas voltava. Vinha sobre profetas, sobre reis, mas não pousava. Depois de 7 dias, Noé envia a pomba e realmente a pomba vai, quando volta com um galho. Na verdade, não é um galho, é literalmente uma folhinha de oliveira fresca, diz o texto. É uma folha de oliveira, o zeite, né? A oliveira aí,
a folha da oliveira no bico da pomba. Então, essa folha de oliveira representa a esperança em Cristo Jesus, a referência da oliveira muito presente na jornada pública de Jesus ali no Monte das Oliveiras. Então, essa oliveira representa Jesus, o ungido, né? A oliveira fala de unção. O ungido veio. Então, o Espírito Santo veio trazendo, né, aquela confirmação quando pousa sobre Jesus, sobre essa figura do galho da oliveira, a dispensação de Cristo, não é? E depois Noé solta novamente a pomba, e a pomba não volta mais, porque depois de Jesus agora o Espírito Santo foi liberado sobre toda a carne, cumprindo-se aí a profecia do profeta Joel. É tremendo essas 3 dispensações da pomba, é a agenda certinha do Espírito Santo, Antigo Testamento, o advento de Cristo e o Pentecoste, o Espírito liberado sobre toda a igreja. Essa é uma agenda linda do Espírito Santo aqui nessa odisseia, nessa jornada de Noé. Depois nós vamos perceber que do verso 13 ao 17, que a água ela drenou. Há uma expressão muito interessante, que a água foi drenada pouco a pouco pelos houve muita lama, ficou ali aquele período muita lama, muita destruição, mas a água em si diluviana ela foi drenada pouco a pouco, e depois que a água drenou, que a água saiu, voltou para o Teon, não é? Que é o abismo, não é? Então, aí Deus falou com Noé: saia da arca, você, sua família. Perceba que Deus não fala com os filhos de Noé, nem com as esposas dos filhos, nem com a esposa de Noé. A linguagem, a comunhão, o comando sempre é com Noé. Então Deus fala com Noé: saia da arca com a sua família e com todos os animais, não é? Então, e novamente Deus vai repetir uma expressão, uma palavra que ele falou com Adão: frutifique e multiplique, não é? Trazendo aí um selo de um recomeço, de um regênese, de uma nova oportunidade para o homem. Então, Deus manda tão somente Noé sair da arca com a sua família. Mas Noé faz mais do que isso e agrada muito a Deus. Noé faz um altar para Deus, não é? É a primeira vez que aparece a palavra altar na Bíblia. Então aqui é Gênesis 8:20. Claro que implicitamente a gente entende que já tinham altares ali nos sacrifícios de Caim e Abel, mas a palavra altar, a expressão misbear, que é misbear é exatamente a palavra altar, um lugar de matança, o sacrifício, o lugar do holocausto, não é? Aparece Noé apresentando diante de Deus esse misbear, construindo um altar para o Senhor com pedras brutas, não lavradas, não é? Pedras ali que ele encontrou no Ararat. Então é interessante como Noé não recebeu um comando de Deus de fazer um altar, mas ele faz. E ali vai dizer que aqueles animais limpos, puros que Noé consagrou ali no altar, o cheiro subiu diante de Deus, e ali tem uma expressão aroma aprazível, não é? O aroma aprazível, o aroma que apazigua, que traz paz entre Deus e o homem, o aroma do altar, não é? Então, mostra como a Noé foi aprovado naquela postura de adorar o Senhor através do altar, e o altar vai ser uma expressão que vai estar presente em toda a Bíblia, até no Novo Testamento também. Depois nós vamos ver a saga de Abraão, fez 10 altares para Deus, os grandes homens de Deus fizeram altar, depois Moisés e Davi e Josué e Gideão, homens de Deus por todo lugar fizeram altares para o Senhor, e o altar vem a ser assim uma marca registrada dos homens e das mulheres de Deus, porque nós vamos ver também que Manoá, junto com a esposa, apresentam o altar diante do Senhor. Eles são os pais de Sansão. Então, daqui em diante, a presença do altar é muito marcante na palavra de Deus.
e como até hoje o altar precisa ser ressignificado para nós, um lugar, um canto onde você possa consagrar, adorar o Senhor, mortificar a carne, porque altar é lugar de matança, não é? Então, de você mortificar o bazar, carne, não é? Então, é o lugar de você consagrar-se, elevar o espírito e mortificar a carne. Então, o altar é algo que é hoje contemporâneo, atual para todos nós, muito significativo, não é? Então, quando Deus inala o cheiro do altar de Moisés, de Noé e se agrada, Deus disse: eu não vou mais destruir e ferir o homem, porque o homem tem na sua mentalidade, desde a sua meninice, a maldade. A sua mentalidade é má. E aí aparece a palavra para mal, a palavra Ra. E é muito interessante essa expressão Ra, que é muito presente entre os deuses do Egito. Sempre tem esse sufixo, não é? O sufixo Ra, não é? Essa partícula, essa expressão Ra para os deuses do Egito, não é? E até nós lembramos e nos desenhos passados a gente não entendia, e como tem conexões em mensagens subliminares, Mon-Ra, Shi-Ra, sempre essas expressões Ra aí que é do mal, da maldade, e Deus aqui denuncia que o homem tem a maldade desde a sua meninice. Olha que aqui ele está em comunhão com Noé, é um homem de Deus, é um homem de aliança, mas tem os filhos de Noé ali, não é? E a maldade não sai, mesmo depois do dilúvio, a maldade está presente. Todos os homens do antediluviano já morreram, só ficou Noé e os filhos, e Deus ainda está dizendo aqui que existe ainda maldade, não é? Tanto em Noé como nos filhos de Noé, apesar de Noé ser um homem de Deus, mas ele falha, ele erra também, porque a maldade é implícita ao homem, mas mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus, finalizando aqui que Deus declara que não vai mais destruir e nem finalizar a humanidade, como ele fez através do dilúvio, mas ele vai estabelecer semeadura e colheita, frio e calor, verão, primavera, todos os dias que viriam, né, o dia e noite. Então Deus regula o tempo, né, o tempo, a cronologia da terra, os calendários, para facilitar a pecuária, a plantação. O homem agora, depois, diante de um caos sobre a terra, nós ia ver essa linearidade das estações, ia poder plantar e colher, ia poder se preparar, essa manifestação do amor de Deus para que o homem, diante daquele caos, pudesse se reorganizar. Tudo por causa de um altar que moveu o coração de Deus. E para finalizar, eu queria meditar como a gente sempre finaliza, convergindo para Cristo, não é? Dizer que eu queria que você pensasse sobre uns personagens desse dilúvio, talvez que você nunca imaginou. Esses animais que foram sacrificados por Noé no altar, você já parou para pensar sobre eles? Esses animais venceram o dilúvio, sobreviveram ao dilúvio para depois chegar no Monte Arará e Noé descer ali e matar eles e sacrificar. Eles venceram, passaram pelo dilúvio e depois foram mortos e sacrificados. Que diferença faz os animais iguais àqueles que morreram no dilúvio e esses animais que morreram sacrificados? Uma coisa é morrer pela ira de Deus. Outra coisa é morrer ministrando prazer a Deus, como apresentado no altar diante do Senhor. Assim como esses animais, foi o Senhor Jesus. Ele venceu a morte, assim como esses animais puros que Noé consagrou, venceu, superou o dilúvio, venceram o dilúvio. Jesus venceu a morte, mas morreu num altar chamado Calvário, por amor de mim e de você. Jesus não morreu pela ira de Deus. Jesus morreu porque foi do agrado de Deus. Conforme diz a palavra em Isaías, foi do agrado de Deus morrê-lo, mas em Colossenses vai dizer que foi do agrado de Deus colocar toda a plenitude em Cristo. Shalom, Deus te abençoe. Deixe seu like, ative o sino,
compartilhe com alguém, compartilhe o link com um grupo querido e deixe seu comentário. Shalom, Deus te abençoe.